Eis que o cetro cairá da tirana mão. About lying for the Lord. We passed $100 billion. E a justiça divina virá. I thought I was going to work for a charity, and the funds were never used for that. Pois que tudo se acabe, a terra e o céu. Is that true? That's not true. It's not true. There is more than one version of the first vision. Sempre resta a verdade que é luz para mim. We were spinning down to our death. A verdade eterna será. O membro fiel. Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Quem foi Jonathan Dunham? Esse nome aparece aí na história do mormonismo. Quero entender qual que é a relação dele com a igreja, qual foi a contribuição dele, o que aconteceu. Vamos dar uma olhadinha. Ele nasceu em 1800, redondinho, e morreu em julho de 1845, olha só, um ano depois da morte de Joseph Smith. Morreu novo, né, 45 anos. No site Joseph Smith Papers, vamos dar uma olhadinha com as informações que tem sobre ele lá. Foi soldado e capitão da polícia, nasceu em Paris, Nova York, tá, em uma cidade de Nova York. Filho de Jonathan Dunham também, então pai e filho aí com o mesmo nome. Ele se casou com uma tal de Mary Kendall. Depois ele se mudou para uma outra cidade, Nova York, em 1830. Foi batizado na Igreja Sud em 1836. No próprio ano de 1836 também já começou a servir uma missão. Vamos dar uma olhadinha, a missão dele foi na própria Nova York mesmo. Ele foi ordenado aos 70 por Joseph... Aqui tá dizendo Joseph Young? Que estranho. Vamos dar uma olhadinha. Quem é esse cara? Joseph Young. Não tinha ouvido falar esse nome ainda. Provavelmente parente de Brigham Young, né? Joseph Young, 1797 a 1881. Membro da Igreja Sud, autoridade geral... Irmão mais velho de Brigham Young. Tá, então beleza. Joseph Young, irmão mais velho de Brigham Young, foi autoridade geral? Isso mesmo, ele foi do primeiro quórum dos 70, a partir de 1835. Beleza, então voltando ali para o nosso Jonathan Dunham, ele foi ordenado ao quórum dos 70 em 1836 pelo Joseph Young, irmão mais velho de Brigham. Finalzinho de 36, dezembro de 1836. Nessa época ele já estava ali em Ohio, em Kirtland. Em 1837 ele foi para a missão de novo, ele foi ali para a missão em Nova York ensinar os nativos americanos. Em 1838 ele voltou para Kirtland e ele trabalhou como engenheiro de acampamento. Esse acampamento eu imagino que seja militar, aqui diz Kirtland Camp. E a gente viu ali que ele foi soldado, capitão de polícia. A gente está falando aqui em 1838, ele se mudou para Adão Diamant, no condado de Davis, no Missouri, lembra? Aquele lugarzinho ali, determinado pela igreja. Esse é onde a segunda vinda de Cristo ia acontecer, né? A gente está falando de 1838, ainda nesse ano ele foi líder da milícia da igreja. Aí ele estava no Missouri, daí ele voltou para Kirtland, ainda no mesmo ano, 1838. Próximo ano ele já foi para a missão de novo, agora a missão Indiana, Pensilvânia, em Nova York. No próximo ano, já em 1940, ele foi para uma outra missão aos nativos americanos do Kansas. Caramba, esse cara gostou de servir missão, hein? Em 1841, se mudou para Nauvoo, né, o estado de Illinois, tá acompanhando os membros da igreja. Ele foi membro daquela loja maçônica de Nauvoo, lá que Joseph Smith fazia parte, o Hiram também, outras pessoas, vários, a maioria dos líderes da igreja faziam parte dessa loja maçônica. Aí ele foi coronel da Legião de Nauvoo, olha só, o exército de Nauvoo, ele era coronel, hein? 1843, aí um ano antes de Joseph morrer, ele foi superintendente de construção de arsenal da Legião de Nauvoo. Ele era engenheiro, né, tá certo? Então ele trabalhava aí com arsenal.
Não era pouca coisa o homem. Como se não bastasse o tanto de missão que esse cara serviu, aí em 1843 ele foi servir mais uma missão, agora a missão Potawatomi. Olha que engraçado, Potawatomi é o nome de uma tribo indígena. E aí ele já tinha, tá certo, ele já tinha sido missionário ali várias vezes entre os nativos americanos, aí foi enviado para ser missionário de novo. Pelo jeito o cara tinha simpatia dos nativos. Dá uma olhadinha onde que essa tribo ficava situada: Indiana, Kansas, Michigan, Oklahoma, Wisconsin, Illinois, um pedaço no Canadá. Muito bem, então o cara foi, né, pregar para os nativos de novo aí, 1843. Em Nauvoo foi nomeado, depois ainda nesse mesmo ano, né, 1843, como capitão da polícia. Em 1844 foi nomeado mestre do cais, né, onde ficam os barquinhos. E no mesmo ano, 1844, ele foi nomeado major-general interino da Legião de Nauvoo. Então o cara era o cara dos exércitos da igreja. E olha só, né, em junho de 1844, não é surpresa nenhuma, ele foi preso. Ele estava entre aqueles membros da igreja presos pela destruição daquela imprensa Nauvoo Expositor, né? Joseph Smith mandou destruir essa imprensa do William Law, estava perseguindo, falando, né, mal da igreja, falando mal de Joseph, tá praticando poligamia, um monte de coisa errada sendo exposta, né? Joseph não gostou, mandou tacar fogo, destruir. Quem vai fazer esse serviço é a milícia da igreja, né? Então o líder aí da milícia é esse Jonathan Dunham. Bom, ele atuou também na escolta do corpo de Joseph Smith e Hyrum Smith, né? Eles foram assassinados em junho de 44 na cadeia de Carthage. Aí o corpo foi escoltado. Quem fez essa escolta foi a equipe aí liderada pelo Jonathan. Setembro de 1844, aí 3 meses depois da morte de Joseph, ele então, o Dunham, foi nomeado como general da brigada da Legião de Nauvoo. Aí ele foi admitido naquele conselho dos 50, um ano depois, em 1845. E a gente sabe que 1845 foi o ano que ele morreu, né? Ele morreu enquanto servia a missão. Olha só, ele foi enviado pelo Conselho dos 50 para participar de uma reunião com os chefes indígenas em abril de 1845 e morreu durante essa missão. Tô curioso para saber o que aconteceu. Será que foi assassinado? Será que aconteceu alguma coisa com ele? Ó, isso aí foi no Missouri. Tô dando uma olhadinha aqui se eu consigo descobrir como ele morreu. Não tem nenhum estudo sobre ele na Wikipédia, né? Então fica difícil. Essa informação que a gente pegou foi do Joseph Smith Papers. A gente tem uma outra postagem do Vozes Mormons, eles falam sobre o Jonathan Dunham. Uma postagem de junho de 2016. O título é Jonathan Dunham e o Martírio de Joseph Smith. Vamos ver, pelo jeito ele está relacionado com essa história. E o Vozes Mormons já começa a olhar. Jonathan Dunham é um dos Mormons que mais impactou a história do mormonismo no século XIX. Olha só, nossa senhora, nunca tinha ouvido o nome desse cara e ele é um dos Mormons que mais impactou a história da igreja. Vamos dar uma olhada. Vamos ver se eles têm alguma informação que a gente não citou ainda. Eles citam que essa cidade de Paris, ali em Nova York, não é muito distante de Palmyra, que era onde Joseph estava. Olha só que engraçado, eles colocaram aqui na linha do tempo dele que em menos de um ano ele foi ordenado 70. Pelo jeito ele impressionou Joseph. Olha o que eles dizem aqui, ó. Em Missouri, Dunham foi nomeado capitão do exército mormon, informalmente conhecido como os Danitas. Olha só, né? Obviamente, né, no Joseph Smith Papers não vai citar que ele foi capitão do exército dos Danitas, né? Eles tentam se desvincular ao máximo dessa organização. É interessante, ó, quando a gente vê duas fontes diferentes, a informação se entrelaçando, né? E olha que interessante, ó, mais algumas informações aqui que a gente não viu no Joseph Smith Papers. Tá aqui, ó, nesta posição, né, então como líder dos Danitas, olha o que está escrito: Dunham era responsável por ataques e pilhagens a não-mormons pelo condado de Caldwell, especializado no roubo de gado. A gente viu, né, em 1838,
quando o Thomas B. Marsh e Orson Hyde, 2 membros do Quórum dos 12, ficaram chateadíssimos com a igreja, resolveram sair por causa dessa violência causada aí pela igreja aos não-mormons. E olha só, a gente está vendo um nome aqui, um nome de um líder dessa movimentação violenta da igreja, Jonathan Dunham. Ah, tá, entendi a estratégia aqui, ó. Tô vendo aqui, ó. Por causa dessa designação do seu comando nas zonas rurais, o Dunham não participou dos ataques e pilhagens liderados por Joseph nas cidades, né, populações civis e autoridades governamentais. Então, portanto, não configurou na lista de mormons acusados de traição, né? Quando o governo resolveu, aqui, ó, esses mormons aqui, ó, estão atacando o pessoal, traição, vão ser expulsos. E o governo chegou, fez toda aquela guerra civil do Missouri ali em 1838. Inclusive, né, quem quiser dar uma olhadinha nos detalhes, a gente tem um episódio aí sobre a guerra do Missouri. Então é isso, o cara ele era responsável pelos ataques de roubo de gado, área mais rural, então meio que ele não ficou na lista dos procurados ali naquele incidente, né, nas regiões mais povoadas, né? Então, enquanto Joseph Smith estava lá na cadeia de Liberty, o Dunham, né, que não foi acusado naquela leva ali de líderes da igreja, então ele foi enviado para a missão, 1839. 1840, ele foi ali Indiana, Pensilvânia, Nova York, aquelas reservas indígenas do Kansas. Bom, a gente sabe que Joseph Smith conseguiu fugir da prisão ali de Liberty, né? Ele subornou os guardas penitenciários e tal, e ele conseguiu fugir, ele foi se assentar numa área meio pantanosa, perto do rio Mississippi, que então eles fundaram aquela cidade de Nauvoo. Lembra que ela tinha um outro nome antes? Era Commerce. A gente vê alguns registros antigos da igreja citando a cidade de Commerce. É a mesma cidade, né? Só que depois eles mudaram o nome para Nauvoo. Nessa época, Joseph conseguiu dar uma manobra política ali para ele conseguir incorporar essa cidade, né? Então ele conseguiu uma autonomia, é por isso que ele virou o prefeito de Nauvoo. E, nossa, cara, com essa carta aí de incorporação municipal do governo, nossa, isso daí facilita muito as coisas para a igreja nessa época. Dá uma autonomia enorme, por exemplo, de criar um exército municipal. Quando Joseph conseguiu se estabelecer direitinho ali, estava criando esse exército municipal, quem ele ia chamar para liderar isso, né? O Jonathan. Tirou o Jonathan lá da missão dele no meio dos indígenas, trouxe para Nauvoo de novo. Aqui, meu amigo, agora você vai ser o capitão dos meus exércitos. Em 1843, Joseph já estava criando atrito ali em Nauvoo, né? Nova cidade, novos conflitos. E ele não tinha escapado daqueles conflitos anteriores, né? Ele estava sendo procurado, era fugitivo do estado do Missouri. Então Joseph estava bem atento a esses conflitos, né? Quando ele ordenou ali, apontou o Dunham como o capitão da força policial dele, ele orientou o Dunham, falou assim, ó, né? Se precisar, vamos ver nas palavras de Joseph aqui, ó, orientando-o a matar se necessário para proteger Joseph e os líderes da igreja. Aí nesse alvoroço todo aí da história da igreja, que a gente sabe que foi o ano de 1844, Joseph ele convocou o Conselho dos 50, estava aí pensando nas opções que a igreja tinha, ele mesmo estava se candidatando a presidente dos Estados Unidos para ver, né, o que isso ajudaria no estabelecimento da igreja. Estavam pensando em outras opções como uma migração, né? Se não der certo, a gente vai migrar para o Texas, ou para as Montanhas Rochosas, que a gente sabe que é Utah, ou para o território do Oregon. Eles não conheciam bem essa região do Oregon, então o Dunham se voluntariou para liderar uma expedição, né, para o Oregon, para dar uma estudadinha, ver como é que é a região lá. Ao mesmo tempo que tudo isso estava acontecendo, surgiu um ex-primeiro conselheiro da primeira presidência chamado William Law, que a gente sabe que ele comprou um jornal e começou a fazer as suas publicações expondo aquelas práticas secretas, né, da poligamia, né, alguns planos secretos do Conselho dos 50, né, e isso ocasionou na própria destruição da prensa, como a gente já falou, o Nauvoo Expositor.
A gente já falou sobre isso, né? Vamos dar uma olhadinha se tem alguma informação a mais aqui, né? Porque foi o Jonathan, né? O Dunham aí que organizou esse ataque. Alguém informou o William Law, né? Falou, o pessoal destruiu lá e eles estão aí para te matar. Porque, obviamente, né? Joseph ele já tinha falado, né? Né? Se necessário, né? Eliminar um pessoalzinho aí para proteger a igreja, a liderança da igreja. Então, o pessoal falou, ô William Law, né? Vão te matar, é melhor você sair daqui. Então, no dia seguinte, o William Law fugiu ali de Nauvoo com a família dele. É engraçado, né? É engraçado quando a gente fala da perseguição da igreja, martírio de Joseph Smith, né? Na igreja, essas informações não são mencionadas. Não foi só o William Law que teve que fugir, né? Outros que estavam associados com o William Law sobre essa pesquisa, exposição das informações, também tiveram que pegar suas famílias e fugir de Nauvoo. Obviamente, né, isso aí resultou aí numa revolta, né? O pessoal teve que fugir com a família, foi destruída aquela imprensa, então foi emitida aí uma lista de mandado de prisão preventiva, né? E o nome de Joseph estava aí primeiro na lista. Joseph já viu o que isso ia ocasionar e já chamou o Dunham, falou, Dunham, né, estou declarando aqui lei marcial aqui em Nauvoo e você vai ser o general, né, da legião de Nauvoo. Nisso, Joseph estava tentando fugir de novo, né, a gente já viu, né, tem um episódio ali no início do nosso podcast que Joseph estava sempre tentando fugir da lei, já tinha sujado o nome aí em vários dos Estados Unidos, e então aí já estando sujo no Illinois, ele estava querendo atravessar o rio Mississippi para ir para o estado de Iowa, fugir da lei de novo. Os membros da igreja, no geral, já ficaram com medo. Por quê? Estavam ali, no Illinois, criaram Nauvoo. Não fazia nem 5 anos, o pessoal recebeu eles de braços abertos. Já estavam causando tudo isso. Membros da igreja ficaram preocupados aí com medo da população em geral se revoltar e querer atacar os membros de novo, igual aconteceu lá no Missouri. Né? E ainda para piorar a situação, o prefeito da cidade, né, que era o Joseph Smith, estava fugindo, né, largando eles para trás. Os membros da igreja ficaram chateados com essa situação. Vários membros, inclusive a própria Emma, escreveram, né, uma carta para ele mandando que ele voltasse, falando que ele era um covarde por ter fugido. Ah, cara, chamou ele de covarde? Pronto, voltou. Olha isso, cara, eu nunca tinha lido esses detalhes dessa forma, faz bastante sentido, né, que a gente tinha visto que ele falou, fui como um cordeiro, né, vai ao matadouro. Ele diz que ele se entregou, né, ele foi de livre e espontânea vontade, ele ia ser preso. Não foi bem assim, pelo jeito a igreja não gosta de citar essa parte, que ele tentou fugir, o pessoal chamou ele de covarde, ele voltou. Quando Joseph chegou ali no Illinois de volta, né, ele orientou o Dunham a manter aquela lei marcial e se entregou então, né, para o governador do estado, que era o Tom Ford. Foi levado então para aquela cadeia de Carthage de onde tudo aconteceu, né? Inclusive a gente sabe aí naquele episódio que a gente falou sobre as prisões de Joseph Smith, ele estava sempre pagando fiança, né? Ele pegava o dinheiro do dízimo dos membros da igreja e pagava fiança para poder sair da cadeia. Só que esse crime ele não pôde pagar fiança, porque era crime de traição. Então ele ia ter que enfrentar esse crime aí. Deu então 26 de junho de 1844, Joseph estava preocupado, cara, eles vão me matar. O que ele fez? Mandou uma mensagem urgente para o Dunham para organizar a legião de Nauvoo, que era o exército dele, e comandar um ataque militar ali, né, na cidade de Carthage, para resgatar Joseph, tirar Joseph da cadeia à força usando o exército dele. E aí é que entra a história que a gente fala, né, que o Dunham, né, o Jonathan, ele é o principal nome da história da Igreja Sud. Por quê? Joseph ficou com medo, pediu para ele organizar o exército e ir lá resgatar ele da cadeia. Olha só o que aconteceu. O Dunham, imediatamente, ele pensou, cara, essa manobra militar aí, de eu chegar lá, levar o exército para resgatar, não vai ser legal. Isso aí vai resultar em uma carnificina enorme, um banho de sangue enorme. Por quê? Porque eles vão estar indo contra a lei totalmente. E aí que entra a decisão
que foi um divisor de águas na história do mormonismo. Que então o Dunham decidiu contrariar essas ordens de Joseph, né? Não levou o exército lá para resgatar ele da prisão. E, como a gente já sabe, né, ocasionou aí na morte de Joseph, quando ele foi atacado ali na cadeia de Carthage. Cara, o Dunham, ele pensou assim, cara, né, a gente já foi expulso do Missouri por entrar em conflito, né, pegamos, organizamos um exército, a gente fez todo esse ataque, o governo chegou em massa e expulsou a gente de lá. Ele tinha certeza que se ele fizesse isso, eles iam arranjar uma confusão enorme agora no estado de Illinois. Provavelmente, o que ia acontecer? Ele ia ter que resgatar Joseph, todo mundo no mesmo dia ali armar suas tendinhas e vazar do Illinois. Ele escolheu não ir lá salvar Joseph. Obviamente, né, provavelmente ele não imaginava que Joseph ia ser morto. Então no dia seguinte, né, um pouquinho mais de 24 horas depois dessa decisão do Dunham, Joseph foi assassinado, vamos ver, por uma multidão armada de entre 150 e 200 milicianos e civis. Depois da morte de Joseph, então o Dunham fez uma viagem lá para Carthage para coletar o corpo de Joseph e Hiram, né, e trouxe novamente para Nauvoo. Como já era de se esperar, né, o Dunham ele foi imediatamente criticado, julgado, né, pelos seus amigos ali, e até um dos tenentes desse exército, que era o Allen Stout, anotou no próprio diário dele, que o Dunham não tinha contado para ninguém, ele não queria contar que Joseph tinha dado aquela ordem, né, de ir lá, né, e fazer todo aquele alvoroço para resgatar ele da prisão. Ele não quis. Então esse tenente, Allen Stout, estava ali, ó, culpando Dunham pela morte do profeta, né? Imagina o peso que o cara levou, né, pensando nisso, pensando, cara, né, se eu tivesse ido lá, o profeta não ia ter sido morto. Bom, o tempo passou, né, abril de 1845, Dunham foi enviado então por Brigham Young agora, junto com outros 3 membros daquele Conselho dos 50, né, que ele fazia parte, para uma outra missão entre os Lamanitas, né, que era aquela tribo indígena. Um carinha que acompanhou ele nessa missão foi o Lewis Dana, que era um nativo americano da tribo Oneida. Então ele foi junto, né, com o Dunham nessa missão entre os nativos. E 28 de julho, né, vários meses aí que ele já estava enfrentando uma depressão enorme, um remorso enorme por não ter obedecido Joseph, não ter ido lá resgatar, então ele estava com essa culpa, esse peso enorme. O que está escrito aqui é que o Dunham pede auxílio, né, ao amigo dele, esse Lewis Dana, que, conforme, né, ele solicitou, então, assassinou o Dunham e o enterrou em um jazigo improvisado não marcado. Eu acho que ele pediu pro cara fazer ele naquela questão de pagamento de sangue aí que a gente já sabe da igreja nessa época, né, junto com uma depressão, com um peso enorme. Nós vamos dar uma olhadinha que foi registrado, que é o sobrinho de Brigham Young, que era o Seymour B. Young, que inclusive tinha sobrevivido ali daquele massacre Hounds Mill, né, 1838, a igreja estava sendo expulsa do Missouri, teve esse massacre lá. Então, esse sobrinho de Brigham, o Seymour, ele era uma autoridade geral da igreja, descobriu esse combinado entre o Dunham e o Dana, né, esse nativo americano. Então eles não conseguiam entender direito se aquilo foi um suicídio, se foi um homicídio, enfim. De qualquer forma, o Brigham Young conversou ali com os 12 apóstolos, eles decidiram então que a história oficial sobre o Dunham fosse relatada como morte de febre. E o Lewis Dana, né, foi mantido aí como um membro ultra secreto, né, desse grupo de prestígio que era o Conselho dos 50. Tá, mas como é que a gente sabe então dessa história, né? Se a igreja oficialmente relatou aí que ele morreu de febre e tal, né, quiseram abafar o caso, como é que a gente sabe? Porque um dos cunhados de Joseph, que era o Oliver B. Huntington, que a gente já falou sobre ele no episódio anterior, anotou no diário dele. Lembra que esse cara gostava de escrever diário, escrevia tudo? Pois é, então, o Oliver B. Huntington anotou no diário dele que o Dunham tinha cometido suicídio por remorso da morte de Joseph, né? Então escreveu esses detalhes. Bom, a gente não sabe o que poderia ter acontecido,
se o Dunham tivesse realmente obedecido Joseph, levado a legião ali de Nauvoo para resgatar ele da prisão. O que será que ia ter acontecido? Eu imagino que provavelmente eles iam ter que tudo fugir do Illinois e ir para onde eles estavam dizendo, né, o Texas ou as Montanhas Rochosas, que era o que eles estavam combinando, planejando. Mas vale lembrar que esse exército aí, que é a legião de Nauvoo, não era pouca coisa não. Eles eram um exército assim bem imponente, eles tinham um poderio militar interessante. Tanto que aquele pelotão de fuzilamento, né, que foi lá para matar Joseph, o que acontece? Depois que Joseph caiu da janela, né, ele tinha sido morto, tinha um cara que estava indo lá pro corpo de Joseph para decapitar. Quando ele parou e fugiu, por quê? Porque alguém começou a gritar que a legião de Nauvoo estava vindo. Daí obviamente isso daí, né, causa um alvoroço enorme ali, todo mundo saiu correndo. Mas sendo forte ou não, duvido, não acredito que eles teriam força suficiente para conseguir permanecer ali em Nauvoo, sem que o governo conseguisse expulsar eles, igual já tinha acontecido lá no Missouri. Um outro detalhe que a gente consegue encontrar aqui no Vozes Mormons também, ele cita que na semana anterior, às vésperas ali dele se entregar para ser preso, Joseph tinha queimado aquela revelação, que seria a seção 132 de Doutrina e Convênios, e renunciou à poligamia, para Emma e para Hiram. Falou, não tem esse negócio de poligamia não. Antes de se entregar também, Joseph tinha ordenado que os apóstolos e os membros queimassem os garments deles, que os membros daquele grupo, o Quórum dos 50, queimassem as atas, queimassem todos os documentos que eles tinham. Pelo jeito, ficha limpa, Joseph não era antes de ir para Carthage. Tem um outro site, para finalizar aqui, dando uma olhadinha só, se tem mais alguma outra informação, o site Later Day Light. Dando uma olhadinha se tem alguma outra informação que passou batido pela gente. Está dizendo aqui, que 20 de junho de 1844, quem foi lá com Joseph, para fugir para o Iowa, atravessando o rio Mississippi, era Joseph Smith, Hiram Smith, John Portnews Green e o Jonathan Dunham, eles todos que saíram secretamente tentando fugir para Iowa. Foram dia 20 e voltaram dia 23. Joseph morreu em 27. Eu imagino que esse site aqui seja apologético, Não falou que eles fugiram, para Iowa. Falou ali que eles deixaram Nauvoo, e foram para Iowa. E tem até uma frase aqui de Joseph sobre isso, quando ele retornou para Nauvoo, ele não falou nada de que ele foi chamado de covarde, nem, que ele voltou por causa disso. Fala ali, Joseph, enquanto eu evoco a lembrança diante do Senhor, esses homens, eu estaria fazendo uma injustiça se não lembrasse deles que me remaram um rio acima naquela noite, que me trouxeram um retiro seguro, solitário, particular, o irmão Jonathan Dunham e outro cujo nome não sei. Muitos eram os pensamentos que inflavam meu coração dolorido, enquanto eles labutavam fielmente com seus remos e não se queixavam de fadiga para garantir minha segurança. Cara, Joseph estava no barco, os caras estavam remando e Joseph não sabe nem o nome do cara que estava ajudando ele. E Joseph não remou não? Deixou os caras remar? Olha que engraçado, aqui no site fala que então ele foi admitido no Conselho dos 50, depois foi enviado em missão nos territórios indígenas em abril de 1845, e olha só, Jonathan morreu no condado de Newton, no Missouri, enquanto servia a missão no dia 28 de julho de 1845. Nenhum outro detalhe é conhecido sobre sua morte e sepultamento. Oxi, não estudaram ou estão omitindo informação? E olha uma informação interessante, um diário parcial pertencente a Jonathan Dunham está localizado no departamento histórico da igreja. Por que esse diário está parcial? A parte que está faltando não foi encontrada ou ela foi extraviada por querer? E eles finalizam aqui com a informação, o filho do Jonathan, que era o Albert Dunham, ele foi membro desse batalhão Mormon e morreu em maio de 1847. Cara, morreu 2 anos depois do pai, ele tinha só 18 anos na época.
Mas é isso aí, pessoal. Toda a informação que eu consegui encontrar sobre o Jonathan Dunham, realmente, como membro da igreja, eu não tinha nem ideia de quem era esse carinha. E agora, vendo todas as informações, sim, né, ele foi uma peça fundamental na história do mormonismo. Né, foi um cara aí de confiança, chegou nos 70 e com menos de um ano de igreja. Conhecimento, né, experiência militar muito grande, né, então um cara bem de confiança de Joseph, e por causa de uma decisão dele, né, mudou totalmente a história do mormonismo. A gente vai ficando por aqui com esse episódio e até a próxima.